Pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vou fazer aqui uma pequena introdução ao fascismo. Primeiramente falar das três bases que fundamentam o fascismo, que é entender como que funcionam essas três bases, aí nós podemos avançar. O fascismo ele tem três vertentes ideológicas que o sustentam, que é o nacionalismo, o militarismo e o racismo. Pode observar que toda sociedade que se configurou enquanto uma sociedade fascista possui esses três componentes. A primeira grande sociedade fascista foi a Itália, da década de 20, do Benito Mussolini. E como é que funciona esses três aspectos? O que é o nacionalismo? O nacionalismo ele é uma falsa ideia de que a sociedade ela não possui diferenças. Veja, toda e qualquer sociedade ela é pautada por extremas diferenças. Você pode escolher. Nós temos diferenças culturais, sociais, econômicas, que são as principais, que é o que causa a desigualdade social. Agora, quando nós falamos de nacionalismo, esse falso discurso patriota, dá a ideia de que dentro dessa sociedade todos nós somos iguais. Então o nacionalismo ele tem a função muito clara e específica de camuflar, de criar uma cortina de fumaças dessas diferenças sociais, como se todos fôssemos iguais e tivéssemos que aderir ao mesmo projeto político das burguesias nacionais fascistas. Então veja, atualmente aqui no Brasil, nossa bandeira não é vermelha, que é um discurso extremamente superficial, é um discurso anti-esquerda e um discurso anticomunista, ele está passando a ideia para as pessoas que todos nós somos brasileiros. E se você não tiver adepto a esse movimento, você é um traidor da causa. Então isso é muito diferente de ser patriota, é muito diferente de você amar o seu país. Nós temos que entender que toda e qualquer sociedade ela tem diferenças sociais extremas e o nacionalismo ele cria essa falsa ilusão de que somos todos iguais. Se somos todos iguais, precisamos lutar pelo Brasil. Ora, se você se coloca contra, você é um traidor. Então você pode ser perseguido, você pode ser julgado, você pode ser condenado, você pode ser perseguido e pode ser morto. Então a gente não pode confundir nacionalismo com o amor que nós temos ao nosso país. Eu imagino que todo brasileiro ame o seu país, mas o discurso nacionalista ele apaga, ele camufla essas diferenças sociais. As diferenças sociais elas são mais claras do que essa falsa ideia de unidade. O militarismo, eu acho que ele é mais fácil de entender. O militarismo ele tem a função de trazer a ordem social e o controle. Toda a sociedade fascista ela é autoritária, ela é antidemocrática e ela luta contra direitos sociais estabelecidos. E dentro da estrutura militar nós temos hierarquia, nós temos ordem e nós temos controle. Então uma sociedade militarizada ela serve para trazer ordem a uma suposta baderna, a uma suposta bagunça. Não é à toa que o atual ministro da Educação, o Weintraub, ele sempre fala que as universidades públicas são uma balbúrdia, uma baderna. Por quê? Porque ele traz o contradiscurso, que é o discurso autoritário. Precisamos de ordem social, precisamos de controle. Então o discurso militarista ele serve para trazer essa função da ordem e do controle social. Quem é contra o que foi estabelecido, novamente, pode ser perseguido, pode ser morto. E o racismo, e que fique bem claro, o primeiro estado fascista foi a Itália. E o componente racista não estava tão presente na Itália. Ele vai se solidificar muito na Alemanha. Principalmente, vocês já devem ter notado, os campos de concentração. Mas por que o racismo ele se estrutura também como um componente fascista? Porque o racismo é a ideia de que um povo, uma população, um grupo social, ele é superior ao outro. Se eu sou superior e o outro é inferior, eu posso invadir, eu posso explorar, eu posso roubar, eu posso exterminá-lo. Como quando o Douglas falou para vocês do outro vídeo sobre espaço vital. Quando os alemães eles estavam invadindo os Sudetos da Tchecoslováquia, é porque eles se sentiam superiores aos eslavos. Então se eu sou superior, eu posso invadir, eu posso escravizar essas pessoas vão estar a meu serviço, ao meu comando. Então essas três bases elas estruturam ideologicamente o fascismo. É o nacionalismo que apaga, camufla as diferenças sociais, o militarismo que traz a ordem e o controle social e o racismo que se eu sou superior ao outro eu posso dominar o outro que me é inferior.
Essas são as três bases. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre como que o fascismo ele começou a se estruturar na Itália na década de 20, pós Primeira Guerra Mundial. Beleza? Se cuidem.